Estamos online. Já estamos? Epá, isto hoje estava aqui difícil, mudámos de ares e de piso, mudámos aqui para o todo o terreno e lá está, os nossos pneus slicks estavam a gostar a começar a agarrar, mas já agarrámos, Gostei agora já dessa. estamos aqui, já estamos em forte. Boa noite ao pessoal todo que está aí em casa, suponho que já estavam aqui um bocadinho aflitos que nós não conseguíamos vir, mas já cá estamos, e dar as boas-vindas, como não podia deixar de ser, começar pelo Ricardo Ribeiro, por este algo inusitado, um comentador que vocês se calhar não estavam à espera. Boa noite, Ricardo. Olá, Antônio, tudo bem? Olha, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso falar com vocês, não é? Como a gente falou aí um pouquinho, vamos trocar o slick pelo o pneu de cravo e pela poeira, pela terra, pela lama, mas eu tenho certeza que vai ser um papo muito agradável, muito legal. Assim, obrigado também aí pelo convite a todos que estão aqui com a gente, né? O Antônio Pires, o Rui Brás, todo mundo da PT Bikers também, e todos que estão assistindo vocês aí pelo canal, esse canal super prestigiado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Ricardo, nós é que Obrigado. agradecemos. Olha, dizer boa noite ao Rui também, que faz parte da casa. Rui, está tudo bem por aí pelo Algarve ou não? Sim, frio, muito frio, mas cheio de vontade de hoje para um podcast diferente. Para um podcast em que eu quero aprender muito, um podcast que se calhar muita gente não estava à espera. Vamos falar de Paris-Dakar, vamos falar de todo o terreno. E vamos falar com uma pessoa o Ricardo, que é um autêntico aventureiro também nestas andanças dos diretos e das coisas inopinadas, completamente diferentes. Pá, eu estive a ver, entretanto, um bocadinho do projeto do Ricardo e realmente a maneira como tu apareceste no meio dos pilotos é mesmo, parecia um paraquedas. Muito fixe, muito fixe. Ricardo, conta-nos lá como é que foi, como é que começou, quem é o Ricardo Ribeiro e como é que começou o Brasil no Dakar? Tá, então vamos lá, falando um pouquinho resumidamente do que é o Ricardo Ribeiro. O Ricardo Ribeiro tem 50 anos hoje, 35 Parabéns. anos de jornalismo. Comecei aí nas redações de jornal como fotógrafo, depois como editor, como jornalista mesmo, repórter, aos 15 anos de idade lá no Brasil, num jornal no interior do estado de São Paulo, que é o principal do país, lá no Brasil. Bom, e aí, saindo lá dos 15 anos de idade, num período eu comecei a gostar muito de todo o terreno. Depois, já com 21 anos de idade,
eu vim aqui para a Europa, hoje eu estou falando aqui com vocês de Lisboa, mas eu vim fazer um mochilão. Então, eu viajei pela Itália, por Portugal, pela Espanha, por todos os principais países, Alemanha, Bélgica, e numa dessas eu estava na Itália, em Roma, eu falei, nossa, vai ter a largada do Rally Dakar. Aí eu sempre gostei de off-road, mas nunca tinha assistido uma prova, nunca tinha feito nada, e era uma prova que saía da Torre Eiffel, lá no Trocadero, em Paris, e aí eu saí de Roma, peguei um trem, fui direto para Paris, ver os pilotos brasileiros. E aí eu não tinha relacionamento algum com eles, eu fui ligando para um, ligando para outro, telefonei, eles estão lá em Saint-Germain-en-Laye, na França, na oficina da moto, preparando as motas para o rally. Aí peguei um trem, fui para Saint-Germain-en-Laye, e aí, depois da largada do Trocadeiro, eu falei, e agora? Eu gostei disso, eu já ia voltar para o Brasil no dia seguinte, e eu falei, não, eu quero acompanhar esse tal de Rally Dakar, porque isso aqui deve ser muito legal. Nunca tinha visto uma prova de rally até então. Aí peguei um trem, Isso em um que ano? comboio. Desculpa, Ricardo, perdi-me. Em que ano? Putz, eu tinha 21 anos de idade, talvez, No início 94. dos 90, não? Por aí. Yeah. E aí eu lembro que tinham aquele Citroën vermelho, né? Aquele Citroën da equipe de fábrica, o Pierre Lartigue, o Jean-Pierre Fontenay, se não me engano. E aí, quando eu escutei o barulho daquele carro, eu falei, não, eu preciso me envolver com esse negócio. Aí peguei um trem de Paris e fui até Granada, onde seria a largada Fazia uma daquele ligação, ano. exatamente. Fiz uma sim. ligação, que era Paris-Granada-Dakar. Uhum. Não é? Então eu fui de trem de Paris até Granada só para ver aquela movimentação lá na Espanha. E depois o rally foi para a África, atravessou ali o Gibraltar, foi para o Marrocos e eu voltei para o Brasil. Bom, aí eu falei assim, cara, eu gostei disso, eu quero voltar a acompanhar essa prova. E naquele mesmo ano teve o Paris-Moscou-Lambator-Beijing, que saiu de Paris e foi até a China, 6 meses depois dessa minha odisseia até Granada. E aí eu fiz esse rally, acompanhando os pilotos brasileiros. O organizador era o René Mete, que já foi campeão do Dakar, se não me engano, de Porsche na época, não é? Sim. Se não me engano. E aí acompanhei, fui até a China, depois voltei, e aí eu fui um outro ano também como aventureiro, como mochileiro, fui por minha conta, com o meu dinheiro, meu custo. E aí, depois de 1 ou 2 anos, a equipe Petrobras Lubrax, do Clever Kohlberg e do André Azevedo, me contrataram como press officer, como assessor de imprensa de comunicação da equipe. Então, fiz lá 3 ou 4 anos na África, aí depois eu fiquei um tempo, comecei a trabalhar com futebol e me afastei do todo terreno. Depois eu fui para a América Latina, quando foi na Argentina, Chile, Peru e etc., e Bolívia, e depois fiz o ano retrasado na Arábia Saudita, em 2020, foi a última edição do Rally Dakar. E como surgiu, isso foi um resumo do que é o Ricardo. E como surgiu o Brasil Ricardo, Dakar? desculpa lá só uma pergunta. Já tens uns quilómetros em cima, mano. Já tem o quê? Já tens uns quilómetros em cima. Já Fogo, rodei. esse motor já rodou muito, pá. Olha, Ricardo, milhão de você sabe que eu fiz uma conta outro dia, tinha um aplicativo, uma aplicação no Pai, Facebook, que você escolhe lá os países que você já visitou, né? E aí eu fiz uma conta outro dia lá, só fazendo cobertura de rally de todo o terreno, foram 38 países, né? Em todos os continentes. Eu já morei na Austrália, mas nunca fiz uma prova de rally na Austrália. Mas, assim, já estive em todos os continentes fazendo cobertura de prova off-road, o Baja 1000 no México, no deserto ali de Tijuana, Baja Califórnia, já fiz todas
várias provas aí. Foi bem interessante. Estou bem rodado, viu? Estou bem rodado. Mesmo. Não, Epá, por acaso não espetáculo. conhecia essa versatilidade do Ricardo ao nível de países, esse ser multicultural, mas é realmente fantástico. E lá está, e o Dakar, portanto, todo o terreno combina exatamente contigo pelo espírito de aventura que tens, porque realmente correr o mundo inteiro, não é? Não é coisa fácil para quem não seja aventureiro, não é? Portanto, já percebi, Ricardo Ribeiro, ultra aventureiro, não é? Um espírito altamente aventureiro. Olha, então, mas olha, eu não respondi a tua pergunta. Como é que surgiu o Brasil no Dakar? Era isso que eu ia perguntar. Numa dessas edições do Rally Dakar na América do Sul, eu lembro que eu fiz um projeto, porque assim, aventureiro até a página 2, não é? Hoje, para mim, rally todo terreno é business, é negócio, é para ganhar dinheiro. Eu não vou mais lá por paixão como eu ia 30 anos atrás. Hoje, se eu faço a cobertura de uma prova, é para ganhar dinheiro, porque senão eu não vou. Então, assim, é negócio, é business. Então, numa dessas idas ao Rally Dakar na América do Sul, eu fiz um projeto para acompanhar os brasileiros, se não me engano, era Peru, Bolívia e Argentina. E as empresas acabaram me respondendo só no dia 28 de dezembro. Eu já tinha apertado o off, não, eu já tinha apertado o botão do off ali, do tipo, vou passar o Réveillon com a minha família, vou assistir o Rally Dakar pela televisão, vou acompanhar pelas redes sociais. E no dia 28 de dezembro, uma dessas empresas, que era a minha principal patrocinadora na época, falou assim, Ricardo, a gente vai fazer o trabalho. Eu falei, puxa vida, e agora? Agora, dia 28, que eu vou inventar o que eu vou criar. Vocês sabem, o Rally Dakar esse ano começou dia 1º de janeiro, né? Mas naquela época, acho que ia começar no dia 6 de janeiro, alguma coisa assim, então tinha um tempo para fazer alguma coisa. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu criei e falei assim, quer saber? E eu ia acompanhar os brasileiros. Eu falei, vou criar uma plataforma nas redes sociais chamada Brasil no Dakar, para acompanhar os brasileiros no Brasil no Dakar. Ok? Para acompanhar os brasileiros no Dakar. E eu fiz aquilo ali despretensiosamente só para aquele ano. Não é? Eu falei, vou fazer só agora, Facebook, Instagram, não sei o quê. E falei, vou fazer isso. Só que o que aconteceu? O formato de cobertura nosso, mostrando os bastidores, que ninguém nunca tinha mostrado, tá? Televisão não tinha mostrado, os jornalistas que acompanham não tinham mostrado. Quando eu acompanhei na África, em outras vezes o Dakar, eu não mostrei, ninguém mostrou. E aí eu comecei a mostrar coisas que ninguém via. Teve uma mãe de um navegador brasileiro, que ele já corre há 18 anos, na época, não é? Falou assim, nossa, filho, pela primeira vez eu sei o que você vai fazer num rally. Porque começava a acompanhar o Brasil no Dakar, porque ela não sabia o que ele ia fazer. Ela só achava que ele sentava lá e falava assim para o piloto, direita, esquerda, vai reto, tem radar, diminui a velocidade e tal. Ele falou, nossa, pela primeira vez eu sei como é um rally. E aí aquilo ali cresceu. Fiz outras provas, obviamente, o Rally dos Sertões, que eu trabalhei durante 10 anos como press officer do Rally dos Sertões do Brasil. Eu era responsável por toda a estratégia de comunicação. E aí comecei a fazer o Campeonato Nacional de Todo Terreno aqui, as pessoas começaram a gostar, e com o mesmo formato, e a gente está aí até hoje. E não para de crescer, hoje estamos aí com... só no Facebook 75 mil seguidores, 18, quase 20 mil no Instagram. O YouTube a gente ainda está num formato beta, em vários grupos e
e-mailing de fãs de rally, de todo terreno e tudo mais. E hoje a gente tem uma plataforma riquíssima com todos os fãs em 90 países que acompanham rally no mundo, no Brasil e principalmente agora em Portugal, que é onde eu moro. Então, esse foi o resumo. Não, olha lá, tinha que ser uma coisa extensa, porque já são muitos anos, como o Rui Braz dizia, são muitos quilómetros, né? Eu tentei resumir aí. Olha, mas falavas aí nesse número de seguidores, é realmente fantástico. E o que é que achas que é, por exemplo, que essa mãe desse navegador disse, não é? Eu acho que é muito por aí, porque as tuas transmissões são muito terra a terra. Tu vais com o teu telefone. O que é o terra a terra? Desculpa. Terra a terra são muito diretas, são muito intuitivas. Okay? Ou seja, tu vais com o teu telefone, não é? Isto para quem não conhece, o Ricardo o Ricardo faz a cobertura de uma prova com o telefone, não é? Com o telemóvel. E funciona de uma forma super, não é? É o termo correto, é uma forma super, para que as pessoas lá em casa consigam ir fazendo os comentários, ir fazendo perguntas ao Ricardo, ou até a quem o Ricardo depois está a entrevistar, que é uma entrevista, depois para mim é a cena mais pessoal do Brasil no Dakar, é isto, porque é uma coisa na hora, a quente, em que tu apanhas o piloto a sair do carro conforme ele está a chegar do final da especial, ou até, como já vi, a meio, por exemplo, de uma assistência, no meio da prova, em que o piloto está à quente a pedir aos mecânicos faz-me isto, faz-me aquilo, e o Ricardo anda ali à volta, pá, brutal aquilo, é uma cena, tipo, tu estás a viver a prova, e achas que é isso que funciona bem, Ricardo? Eu acho que sim, porque se você for parar para pensar, é o seguinte, pega a cobertura de TV do Dakar, ou pega a cobertura de TV do próprio Campeonato Nacional de Todo Terreno, ok? Veja, antes é bom deixar claro que eu não estou a criticar ninguém, eu estou a responder a sua pergunta, ok? Quando você deixa para fazer uma entrevista depois que o piloto desceu da moto, desceu do SSV, tirou o capacete, desceu do carro, tirou o macacão, já abriu aqui o macacão, tirou o Hans, a balaclava, etc., ele já não mais vai falar com a emoção que ele sentia quando ele cruzou a linha de chegada. Por quê? Ele estava puto da vida por algum motivo. Ele estava querendo matar o outro piloto ali porque atrapalhou ele, porque ele deu o Stella, que é o sistema, não é? Vocês são mais do asfalto, mas enfim, o Stella, que é o sistema que pede ultrapassagem, não sei o quê, e o piloto não deu passagem. Então, assim, o Brasil no Dakar é onde a gente realmente mostra o que está acontecendo numa prova. Eu não quero entrevistar um piloto depois que ele desce do carro, do alto, do SSV, da moto, etc. Aí ele vai lá, arruma o cabelo, passa água na cara, aí ele liga para a esposa. Há dias falámos disso. Aí ele vai lá no backdrop, aí ele vai ficar assim. Aí a prova foi boa. Obrigado aos patrocinadores, né? Obrigado aos patrocinadores, ao pneu isso, à gasolina, não sei o quê. Porra, não é isso que as pessoas, os fãs querem ver. E para isso já existe a televisão, não é? Que faz depois esse trabalho, porque se calhar não o consegue fazer de outra forma, infelizmente. Não é? Mas e a direção só uma coisa. E o Ricardo, por exemplo, a direção do Dakar não te põe qualquer entrave em entrevistar os pilotos a essa hora, quando eles chegam, mal acabam de chegar e isso. Não, o Dakar, agora assim, o Dakar é uma história diferente, porque, por exemplo, você, não sei se o colega já foi para o Dakar, mas ali você assina vários termos de compromisso, não é? Em termos de direitos de uso de imagem. Então tem ali, quando ele chega no final da especial, tem uma área específica, que é aquela área onde ficam as bandeirolas, os wind banners, etc. Ali só entra a TV oficial, ok?
do Dakar, só entra a TV oficial para fazer a entrevista ali naquele ponto. Depois daquele ponto, dentro do bivouac, do acampamento, eu posso fazer, não é? Então, por exemplo, normalmente o que eu faço? Eu espero os pilotos, nesse caso, no caso do Dakar especificamente, eu espero ele no box dele, não é? Porque ali naquele espaço ali falando especificamente do Dakar, ali naquele espaço, a TV, a mídia, normalmente eles vão entrevistar quem? O Nasser, o Peter Hansel, o Carlos Sainz, o De Villiers, o Loeb, bababá, nas motos o Sunderland, o Toby Price, por aí vai. Não é? Agora, os pilotos que normalmente de outras categorias, os SSVs, embora a gente teve um piloto campeão agora, piloto não, um navegador bicampeão brasileiro, que foi o Gustavo Gugelmin, com o Austin Jones, então não tem aquela busca da mídia. Então eu fico ali no box, tranquilo, mostro a angústia da família, mostro os mecânicos. Ninguém mostrou o trabalho dos mecânicos até hoje. O Brasil no Dakar mostrou. E são pessoas que fazem parte dessa história toda. Se um piloto ganhou é porque ele teve uma boa equipe por trás. As marcas, a única coisa que eu vejo é que, por exemplo, as marcas, falo, por exemplo, na marca que eu acompanho mais, que é a HRC, eles focam muito, hoje em dia, essa parte do backstage, o que é que está atrás. Focam muito, por exemplo, o trabalho dos mecânicos, quando os pilotos chegam de uma prova do Dakar, isso tudo, afinações da moto, blá blá blá, pronto. As marcas também não são estúpidas e começam a ver que as pessoas querem ver essa pimenta que falta às vezes, né? Uma coisa diferente. Então fazem as histórias. Mas isso mudou muito. Eu, por exemplo, fui press officer da Honda no Brasil durante 12 anos. Eu que cuidava de toda a comunicação do motocross, do superbike no asfalto, do enduro, do próprio Rally Dakar, o próprio Rally dos Sertões, e eu via que existia uma coisa um pouco mais engessada, não é? Então, todo o comunicado de imprensa era muito bem pensado, não existia aquela coisa de falar com a emoção. Só que o que acontece é o seguinte... As redes sociais estão aí porque elas revolucionaram. Hoje ninguém mais quer acompanhar por televisão. Hoje ninguém mais quer acompanhar um rally, uma prova pela televisão. É lógico, a televisão, tipo uma MotoGP, que vocês sabem muito bem, é diferente. Ali você está dentro de um autódromo, né? De um autódromo que as TVs mostram, elas têm os direitos, elas têm o acesso onde ninguém mais tem. Só que no rally não, é diferente. O rally existe muito mais emoção, vamos dizer assim, por trás de tudo isso. Não que existe mais emoção que a MotoGP, não é bem isso que eu quero dizer, só para ficar claro. Mas e hoje as pessoas querem tudo na hora, tudo ao vivo, tudo querem interagir, elas querem comentar com você, elas querem isso possível sem filtro. Isso possível sem filtro. Eu não percebi, desculpa. Sem filtro, Ricardo, sem ser polido, ser uma coisa o mais ao natural possível. Mais sem natural filtro. possível. Sem filtro, ok, desculpa. Ok, sem filtro, ok. É exatamente isso. Exatamente isso. Sabe por quê? Por exemplo, aqui nós temos uma prova muito legal, muito fixe, que é o Baja Porto Alegre, não é? Que é lá no Alentejo. Então você vê, por exemplo, o que eu mais gosto de mostrar no Baja Porto Alegre, além dos pilotos, obviamente, a festa dos torcedores no meio das especiais. Então, assim, é o torcedor que faz o churrasco, é o torcedor que faz a amiga, né? Chama amiga, não é isso? Sim. Leva a amiga ali, o torcedor que fica ali tomando uma minizinha, tomando um tintim, comendo um queijo, um pão. É isso que eu gosto de mostrar. É isso. E, ao mesmo tempo, a hora que ele vê um carro, uma moto passando ali, ele fica louco, ele deixa tudo para ver o carro e fica torcendo feito um louco. É isso que ninguém mostra.
Isso ninguém mostra. Zé, deixa-me lá perguntar aqui uma coisa ao Força. Ricardo. Ricardo, mas tu gostas de MotoGP ou não? Sim, gosto, Também gosto. gostas? Também gostas? Não, eu gosto de MotoGP, obviamente. Confesso, assim, quando eu trabalhava na Honda, lá do Brasil, eu fiz algumas ações com o Marc Marques e o Dani Pedrosa em Doha, no Catar, no caso, não é? Porque... Zé, não é só quilómetros, não é só quilómetros, já estamos aqui... Já não é só quilómetros que tens, Ricardo, já estás assim no nível... Bem, para mim trabalhaste na Honda, né? Logo aí... Não, porque assim, como eu cuidava da comunicação da Honda no Brasil e criava Yeah. todas as estratégias de comunicação, e lá nós temos uma TV que vocês devem conhecer, que é muito grande, tem uma audiência brutal, que é a Rede Globo, né? Sim. Então, assim, eu lembro que uma vez foi a abertura do campeonato, se não me engano, em Doha, no Catar, normalmente é a abertura, não é? Do campeonato? No Catar. Isso, no Catar, em Doha. E eu lembro que eu organizei uma press trip com uma equipe da TV Globo para fazer entrevistas exclusivas com o Marx, com o Pedrosa, com todo mundo. Então, assim, Não foi eu há muito tempo acompanho, atrás, eu então. gosto... Não foi assim há Hã? muitos... Não foi há muitos anos atrás. Não foi muitos anos Então não. atrás. Eu já moro em Portugal há quase 4. Eu posso te dizer que isso deve ter uns 6, 7, 2017, 2018, por uns aí. 6 ou 7 anos, 8 anos mais ou menos, ou menos, E também nós fizemos uma vez que teve o Grande Prêmio da Argentina, 2 vezes, eu que organizei a press conference com o Marc Marques lá no Brasil, porque ele saía da Argentina, parava em São Paulo e fazia lá um encontro com a mídia, com os jornalistas, enfim. Mas o meu contato com a MotoGP não é assim, vamos dizer, agora que acompanho muito Miguel Oliveira, etc., mas assim, porque a gente está na corrida dos ralis do CNTT, é impressionante, né? A corrida está ali, mas está todo mundo ali no telemóvel torcendo para o Oliveira, né? Então é um negócio... E aí eu estou ali fazendo as lives, olha, o Oliveira, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ganhou a corrida. O dia que ganhou a corrida, se não me engano, tinha uma prova, eu estava em live. Meu Deus, foi um negócio impressionante quando ele ganhou aquela prova. Que foi Olha, e qual é a marca que mais gostas de motas? Qual é a marca que... De motas, cara, assim, Estou a dizer, estou a falar na competição e nisso tudo, né? Estou falando nesse aspecto. Assim, olha, vamos lá. Por uma questão de coração, assim, trabalhei 12 anos com a Honda lá do Brasil. Ai, que o Rui vai ficar maluco. Não lhe digas que é a Honda que ele fica maluco. Hein? Ele é fã da Honda. Não, mas olha, eu trabalhei para grandes pilotos portugueses. O Paulo Alberto no motocross lá, quando ele corria lá pela Honda Brasil, português, eu que era o responsável pela comunicação. Depois nós tivemos agora me fugiu o nome, gente, do Enduro. Me ajudem aí, vá. Do Enduro, como que é o... É Oliveira também, se não me engano. Enfim, vários pilotos portugueses, eu tinha vários contatos com os amigos daqui de Portugal que me abasteciam com informações, etc. Então, assim, qual é a marca que eu gosto? Eu gosto muito da Honda por uma questão do relacionamento, do envolvimento, que, afinal de contas, foram 12 anos, né? Trabalhando. E não é só aquela questão emocional com os pilotos, com as equipes, com os mecânicos, mas, por exemplo, com o board da empresa, com os diretores, o presidente, o diretor de comunicação. Então, existia um relacionamento muito grande. Afinal de contas, foram 12 anos, né? É muito tempo. Também tem um relacionamento muito bacana com o próprio o Hélder Rodrigues, os portugueses também que tratam da Honda aqui em Portugal, no caso da HRC. Ruben Faria, né? também, né? Sim, lógico, o Rubem Faria, o Hélder Rodrigues.
Então, Olha, todos eles... Ricardo, trabalhaste então, já tiveste alguma ligação ao MotoGP, embora menos do que obviamente no todo o terreno. Notas uma grande diferença entre o mundo MotoGP e o mundo todo o terreno, ou seja, a nível de abertura das pessoas, nem falo das marcas e do resto, da organização e tudo bem, falo das pessoas que lá estão dentro. É mais aberto o mundo do todo o terreno e o MotoGP mais fechado, as pessoas no MotoGP? O que é que achaste? Primeiro é assim, nós temos que separar duas coisas aqui, tá? Por exemplo, o Dakar. O Dakar, você tem toda aquela questão de estar fechado nas equipes, não é? Então, eu lembro quando a Honda ganhou pela primeira vez com o Rubem Faria, o Helder Rodrigues, que foi o Brabec, foi o Rick Brabec, Sim, né? sim, Na Arábia Saudita. Foi a primeira vitória dele em 2020, foi o ano que o nosso querido Paulo Gonçalves nos deixou. Foi o último Dakar que eu fiz, foi em 2020. Por exemplo, era impossível falar com o Rubem ou com o Helder ou com qualquer outro piloto assim com mais liberdade, vamos dizer, né? Então essas grandes equipes, a KTM também, na época tinha ali já um pouco da Husqvarna, junto com a KTM também, já era a Yamaha, né? As equipes oficiais já eram um pouco mais fechadas. Tirando as equipes oficiais, estou falando de moto aqui, as equipes oficiais, de resto já é uma coisa assim que eu chamo mais de uma grande família, porque se você frequentar o espaço de uma prova de todo terreno, então você vê ali a família, você vê o churrasco, você vê o bate-papo, é aquela coisa mais descontraída, mais agradável. O MotoGP, a sensação que eu tenho era como da Fórmula 1, quando eu fiz alguma coisa de Fórmula 1 também. É tudo muito pensado, burocrático. Agora a Fórmula 1 ainda está mais aberta nessa questão de mídia, de não sei o quê. Mas é uma tendência. Essas grandes provas elas têm que se abrir para as redes sociais, porque o público é o que a gente chama das duas ecrãs, né? Das duas telas. Ele quer ver a corrida da MotoGP ali, obviamente, na pista, ao vivo, com a microcâmera, com o helicóptero, com a câmera de não sei o quê, com o comentário ao vivo, blá, blá, blá. Quer ver isso. Ele quer ver isso, né? E no caso da organização, que tem esses direitos. Só que, ao mesmo tempo que ele está assistindo na TV ou no telemóvel, ele quer ver numa outra telinha ali se o Marc Marques saiu xingando, chutando o capacete, a moto
Já cá estou. Vai embora. Já mandaste? Ok. Pois, só se for na cena profissional, né? Oi? Yeah. Temos que lhe dar mais canha. Epá, pois, já vamos que com lhe 40 dar, minutitos. yeah, temos que lhe dar mais canha. Vamos que ir aqui aos comentários agora. Não, temos é que picar a coisa. Isto está muito mortinho. Deixa lá ver agora quanto tempo é que demora o Ricardo a entrar. Já está aí, não? Há pouco não, mas sem mais demoras, íamos na parte em que o Ricardo Ribeiro nos estava a fazer então a comparação entre o Dakar, não é? Entre todo o terreno e o MotoGP a nível de ligação aos pilotos, a nível de como é que são as pessoas e diz... Ok, fomos abaixo por causa aqui do programa que estamos a usar hoje para fazer a chamada, que é o Zoom. Ao fim de 45 minutos ele manda-nos abaixo, mas basicamente, e para não perdermos mais tempo, o Ricardo Ribeiro estava-nos então a contar a diferença que ele sentiu entre MotoGP e as pessoas no MotoGP e as pessoas no todo o terreno. Ricardo, força. Então, o Zé, é aquela coisa, né? A gente percebe que essas grandes competições, essas grandes marcas, elas têm que ter uma entrega muito grande de marcas, de patrocinadores e etc. Tem que continuar existindo, óbvio, mas tem que ter a segunda tela enquanto você assiste na televisão uma prova, uma corrida, não é? Você quer saber tudo o que está se passando nos bastidores ali nas redes sociais. E não olha só, quando eu falo saber o que está passando nos bastidores, porque às vezes você vê, por exemplo, alguém citou aí da HRC esse ano, mostrando um pouco mais de mecânico, de trabalho nos boxes. Eu sei como funcionam essas grandes empresas. Se você for fazer um take que eu quero dizer assim, um simples story de uma troca de pneu, aquilo ali foi normalmente pensado, planejado, passou na mão de 15 pessoas para aprovação, não é? E a pessoa, quando chegou lá na Arábia Saudita, já sabia. Segunda-feira eu vou fazer a troca de pneu, terça-feira eu vou fazer a troca de óleo, na quarta-feira eu vou fazer o piloto tirando o capacete. Não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem alguém como o Brasil no Dakar, com o telefone na mão, que chega lá e filma tudo. Se o cara tá puto xingando, ele vai continuar xingando. Mas eles não querem porque não é politicamente correto, então eles não querem passar isso. Não, mas olha, Rui, o xingando que eu quero dizer é uma forma de expressão. Mas quando você, desculpa lá,
ninguém é feito de... Quando você sai muito bravo, muito puto de uma corrida porque alguém te atrapalhou, ou você estava para ganhar a corrida e saiu o parafusinho da rebimboca da parafuseta ali, aquele parafusinho que você nunca imaginou que fosse quebrar, você vai sair puto, você vai xingar, você vai falar palavrão, você vai... não é politicamente correto? Não é politicamente correto. Só que é essa emoção que o público quer ver, a pessoa quer saber da tua emoção. É a tal transmissão sem filtro que eu estava a falar há bocado. Exatamente. As coisas como são e são daquela forma. Tem que ser. Olha, o João Figueiredo... Olha, o Brasil, Zé, só para ilustrar aqui, o Brasil no Dakar tem vídeo com 400 mil visualizações. O Brasil no Dakar teve um período lá no Dakar que durante 3 meses ele atingiu 10 milhões de pessoas. A gente está falando da população de Portugal, meu. A gente está falando da população inteira de Portugal em 90 países. Incrível. E é uma coisa que o Ricardo faz sozinho, com um telemóvel, com uma mochila secreta, que eu não vou revelar o que eu levo nessa minha mochila, mas com conexão em 90 países. É fantástico, realmente é um fenómeno, é um fenómeno. E assim, se tivesse ali investidores para isso, para a gente potencializar isso cada vez mais e mais, com mais equipamentos, mais possibilidades, mais não sei o quê, imagina quanto isso não vai atingir. Claro. E eu converso com a pessoa, o Beto Borrego, só para fazer uma ilustração aqui. Beto Borrego é um piloto lá de Ponte de Sola, que ele foi campeão dos SSVs esse ano pela equipe SGS. E o Beto Borrego tem um histórico muito bom nas Moto 4. Ele correu durante muitos anos na Moto 4. É o piloto com mais vitórias em Porto Alegre, né? Pronto, exatamente. Então, é o Beto Borrego. E ele estava numa live, porque eu fiz live durante o Dakar esse ano, todos os dias, à distância, não é? Porque, infelizmente, eu tive Covid durante o Natal, o Réveillon, não pude viajar, etc. Mas, enfim. Ele falou assim, nossa, Ricardo, quando eu te conheci, ele falou isso numa das lives, não sei se você... Sabes que eu tinha aqui essa pergunta para te fazer. Tinha aqui a vontade, tinha. Então, e era para te perguntar sobre o nosso campeonato, enfim, então, e se o Beto Borrego nesse live que tu fizeste com o Beto, ia-te perguntar se Portugal tinha acolhido bem no campeonato, não é? Ia referir essa entrevista. Não, mas o que eu ia dizer é o seguinte, Zé, ele chegou e falou assim, nossa, quem que é esse cara do Brasil que está chegando aqui com um telemóvel na mão, me entrevistando, perguntando quem eu sou, o que eu já ganhei, o que eu não sei o quê. O que acontece é o seguinte, é lógico, Rui, é lógico que quando você vai numa prova, principalmente quando você não conhece as pessoas, você faz o mínimo da lição de casa, você estuda um pouquinho, você tenta ver a fotografia do Rui ali, ó, o Rui Braz, ele ganhou isso. É lógico, só que são tantos pilotos que quando você está na emoção, naquela coisa do ao vivo, do direto, nem tudo você lembra. Então, assim, o Beto Borrego, eu cheguei lá para o Beto Borrego, assim, a primeira vez que eu vi o Beto Borrego, eu falei assim, quem é você? Ué, mas desculpa lá, eu vim de outro país. Ricardo, mas escuta, mas eu acho que foi tão estranho para ti, não é? Ou seja, quem é este que eu não me lembro agora, não é? Portanto, era uma coisa nova para ti, mas ao mesmo tempo foi igualmente uma coisa nova para o Beto Borrego, porque ele não, e para os outros todos que lá estavam e que foram entrevistados por ti, porque ninguém estava habituado a isso, não é? Quem é que era a pessoa que chegava ali e perguntava, tirando a Rádio Porto Alegre no final do Porto Alegre, não é? Tirando se calhar um canal de cobertura quando houve, não é? A cobertura televisiva das provas, que era do Porto Alegre, basicamente, de resto mais nada, mas ninguém chegava ali com o microfone para perguntar o que é que fosse a alguém. E os pilotos não estavam habituados a isso. Olha, e pegando nesse não estarem habituados, o João Figueiredo faz-nos aqui uma pergunta, que é um dos nossos seguidores. Hoje temos estado aqui mais em conversa nós, e não temos seguido aqui muito as perguntas, mas já há aqui algumas.
o João Figueiredo diz o seguinte: nesse formato é brutal, esse formato que tu fazes, não é? Mas se calhar já devem ter acontecido situações mais chatas com os pilotos, estando eles a quente e não gostando de ser entrevistados, tipo uma avaria ou uma situação estranha. Nunca te tentaram bater, Ricardo? E ele faz um smile aqui no final. Tiveste alguma situação complicada, Ricardo? Não, porque eu vou dizer o porquê. É o seguinte, é lógico, você costuma... a gente, quando, com o tempo, né, agora com esse monte de cabelo branco aqui, como eu vou dizer assim, primeiro que é o seguinte, eu abri a live, abri a transmissão, e está aberta a transmissão. Então é o seguinte, o que você falar, o que você fizer, e o que você... Se você vier me bater, aquilo ali, milhares ou milhões de pessoas serão impactadas com aquilo. Acabou. Yeah. Simples assim. Simples assim. Antes de eu ligar a câmera, se você falar assim para mim, Ricardo, não me filma. Antes de eu ligar. Cara, na boa, eu não estou mais naquela do tipo assim, o cara tá puto da vida, eu quero provocar, eu vou filmar. Não estou mais nessa. Yeah. Assim, né? Então, eu já passei dessa fase jornalística. Agora, a partir do momento que eu apertei lá, ó, live, aí, meu irmão, é o seguinte, se você quiser me bater, me xingar, você vai me bater, vai me xingar. Eu vou continuar fazendo a entrevista. E aquilo vai para o ar. E não venha falar para eu apagar, como já tive vários exemplos, né? Vários, inclusive de organizador, tá? Inclusive de organizador de prova do Campeonato Nacional de Todo Terreno. Não, Ricardo, você tem que apagar aquilo. Meu irmão, desculpa, vocês que são colegas de profissão jornalista sabem, isso nunca se fala para um jornalista. E se alguém vier pedir para eu apagar, eu não vou apagar. Não vou apagar. Não vou. Então, já tiveste uma situação mais quente? Assim, a não ser alguma coisa assim que vá comprometer, assim, sei lá, a vida pessoal dele. De repente eu estou fazendo uma live, ele falou alguma coisa numa conversa e saiu na live e aquilo ali vai complicar a vida dele. Bicho, aí eu tiro, eu apago. De repente fez um comentário ali que de repente a mulher dele, o marido dela não vão gostar. Ok, eu vou lá e apago. Cara, não tem problema com isso. Agora assim, isso vai prejudicar o meu evento, a minha equipe, meu não sei o quê. Foda-se. Você provocou, você está aqui num lugar público, eu estou aqui para fazer a cobertura, estou em direto. Não vou apagar. Quer me bater? Quer brigar comigo? Vai me bater e vai brigar comigo ao vivo, em direto. Ricardo, o Luís Barão pergunta aqui isso. Qual foi a situação mais caricata, portanto a situação mais, se calhar, mais complicada, mais fora do normal, que tiveste numa situação assim desse género? Cara, primeiro porque assim, eu nunca tive esse tipo de situação. Estou citando situações que poderiam acontecer. Teve um caso de um organizador, que era uma época de uma prova, não vou falar nome nem qual evento, mas naquela época, plena época do Covid, que ele falou, pô, Ricardo, você entrevistou pessoas, entrevistou não, né? Você mostrou pessoas no box sem a máscara, mas isso quando a Covid estava assim... Sim, o ano passado, sim. Isso, forte, muito mais forte que agora. E você não poderia mostrar as pessoas sem máscara. Você vai ter que apagar isso daí. Falei, não vou apagar. E falei para ele, você é organizador, você se comprometeu com a DGS, que ia cumprir todas as regras da saúde, você deveria ter cumprido, colocado uma equipe para exigir que as pessoas, os pilotos, navegadores, às vezes não é nem por maldade, às vezes você tira o capacete, aliviar só a máscara, enfim, whatever, né? E você vai ter que apagar isso, porque senão a DGS vai pegar no meu pé, a DGS vai me proibir de fazer eventos, a DGS não sei o quê, papapá. Falei, não vou apagar. Inclusive,
quando você fez o briefing da prova, você tirou a tua máscara. Não, impossível, eu não tirei minha máscara. Eu falei, tirou, tá aqui a imagem. Não, apaga isso. Eu falei, não vou apagar. E aí ficou, e tá tudo bem. Aí brigou, me xingou, e não sei o quê, e você nunca mais vai nas minhas provas, e papapá, enfim. Quer dizer, não é muito fácil no meio do todo o terreno, não é? Porque as provas são em terrenos abertos e tudo mais, não será muito fácil depois esse controle, não é? Mas, olha, temos aqui um fã do Ricardo. Não, mas isso não era na prova, esse controle que você diz, ô Zé. Sim. Não era no meio das especiais, era ali na área dos boxes, entendeu? Ok. Onde as equipes ficavam concentradas. Mas, enfim. Olha, o Horácio Pascoal diz aqui que é um grande fã do Ricardo e manda um abraço a todos. O Horácio Pascoal, que é do HP Motores, portanto é aqui um homem da velocidade também, e não só. O Paulo Azevedo pergunta aqui se o Ricardo fez a cobertura do saudoso Paulo Gonçalves no funeral. Eu sei que sim, que eu também assisti, infelizmente. O Baja Porto Alegre diz aqui o Chambel Nuno, o grande espetáculo que acompanhei desde há muitos anos, e cheguei a fazer parte da organização dessa prova e também do Rally TT Ferraria, hoje a contar para o Nacional. O Paulo Ferreira elogia aqui este podcast a mostrar e a fazer como é que é? A mostrar e a fazer muito este podcast. Obrigado, Paulo. Estamos cá contigo. Depois foi aqui na altura que a transmissão caiu, estas mensagens já eram de há pouco. Qual a velocidade máxima, pergunta aqui o Ricardo Simões, qual a velocidade máxima no Rally Dakar nas motos, a diferença do mentor, aqui não percebo, e também da Armeda ao Pedro Bianchi Prata pelo Dakar que fez, que entrou para a história do Dakar. O Beto Borrego é uma máquina, diz aqui o Chambel, no Chambel. Aqui, já agora, sabes aqui a nível de velocidades qual é a velocidade máxima nas motos do Rally Dakar? Isto deve ser para fazermos aqui o paralelismo entre o MotoGP, para se perceber aqui as diferenças entre as modalidades. Já agora faço-te a pergunta de outra forma. A maior diferença entre a modalidade MotoGP, para ti, e as modalidades de velocidade na pista, para um Rally Dakar, para um nacional todo o terreno, quais são as grandes diferenças, Ricardo, para ti? Bom, primeiro eu queria responder a primeira pergunta lá do colega, né? Obrigado pela audiência. Eu, assim, tive isso aí marcou muito na minha vida, a questão da cobertura do Paulo Gonçalves. O Paulo Gonçalves eu já conhecia da época que ele correu o Rally dos Sertões lá no Brasil. Então, e aquelas coisas, né? Eu estava com o Paulo, acompanhando o Paulo todo dia lá na equipe Hero Motorsport, com o Joaquim, o Sebastian Buller, o Wolfgang Fischer, que era o chefe de equipe, deixa eu só colocar aqui a bateria aqui, que era o chefe de equipe da Hero Motorsport, e infelizmente eu dei a notícia da morte do Paulo, né? Que foi no dia 12 de janeiro daquele ano, e eu lembro, foi muito engraçado, porque foi assim, isso aqui eu vou contar pela primeira vez aqui para vocês, porque no Rally Dakar, quem já acompanhou sabe, por exemplo, nós da imprensa, você vai para a imprensa de duas maneiras. Ou você vai no teu carro próprio, não é? Você vai lá, você vai com o carro de imprensa, você vai no press plane, que é o avião da organização. Então, você faz uma viagem de uma cidade a outra com o jato da organização. E a gente acorda muito cedo, a gente dorme muito tarde e acorda muito cedo. Então, você vai dormir tipo 1h da manhã, 3h30 da manhã, todos os dias você já... Porque é aquele barulho que não para, tem muitos colegas com fuso horário do Japão, do Brasil, da China. Então, aquele barulho ali na sala de imprensa, você não consegue dormir direito. Mas, enfim. E, normalmente, quando você chega numa próxima cidade, você faz ali a sua higiene pessoal. Então, você vai tomar banho, você vai tomar o café da manhã,
você encontra um canto ali para tirar uma soneca. Soneca. Uma soneca, descansar um pouquinho, enfim. E nesse dia do Paulo, foi uma questão muito louca. Eu acho que eu já tive Covid lá naquele ano. Embora não se falava em Covid, mas pelo todos os sintomas, eu acho que eu tive Covid aquele ano. E fiquei muito doente, mas muito doente. E aí nós fizemos essa viagem, acorda 3h30 da manhã, pega o ônibus às 4, vai para o aeroporto, decola 5 horas, 5h30 da manhã para a próxima cidade, chega na próxima cidade, faz aquilo tudo. Vai no banheiro, vai tomar banho, tomar café. E naquele dia eu fiz exatamente isso e encostei para dormir numa tenda no meio do deserto, para tirar uma soneca, dar uma descansada. Nisso, a hora que eu fechei o olho, assim, meu celular tocou. Fechei o olho, assim. Aí, tomei um susto, né? Olhei, era a Cláudia, minha mulher. Eu falei, puta que pariu. Minha mulher tá me ligando. Minha mulher tá me ligando agora, bicho. E era cedo ainda. Era cedo. Aí ela pegou e falou assim, cara, eu acho que deu algum problema com o Paulo Gonçalves. Acho melhor você dar uma pesquisada aí, porque eu estou acompanhando aqui, não sei o quê, Paulo Gonçalves, não dá cara, acidente grave, tal, tal, tal. Eu falei, caralho. E eu estava com o Paulo Gonçalves todos os dias na equipe, inclusive na véspera, no dia 11. Aí foi quando você liga para um, liga para outro, acessa a internet, e é caso grave, mas não sei o quê. E você tem ali uma questão de aguardar a organização, obviamente, comunicar a família, e etc. Tal. Aí foi um negócio gozado isso, cara. Não sei se vocês já tiveram essa, essa péssima experiência, né? De você estar com uma pessoa horas antes e depois, algumas horas depois, ela já não está mais entre nós, né? Então, isso aí foi um negócio muito louco, porque não é a primeira vez que isso acontece comigo, né? Como eu trabalho com moto, com competição há muitos anos, já vi isso várias vezes, infelizmente. E aí aquela coisa, aí você liga a live, aí você vê assim milhares de pessoas assistindo ao vivo, entrando assim, um negócio absurdo, absurdo, né? Aí eu falei, caralho, bicho, acho que foi isso aí mesmo que aconteceu, né? E é muito louco isso, é muito... E tentar controlar as tuas emoções, né? De uma pessoa com quem tu te davas, né? No meio disso tudo, tentares estar a dar um serviço, né? Ao fim e ao cabo estares a fazer a tua live e ao fim e ao cabo estás-te a tentar controlar, isso não é fácil. E você tem aquela questão de você está ali, se você se propôs a estar lá, você foi para lá para dar informações para quem te segue. Lá está o serviço. Você foi para lá porque as pessoas confiam na tua informação. Você está lá para fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, tem aquela coisa. Eu falei, caralho, bicho, eu estava falando com o cara ontem. Pois. Como é que isso pode acontecer? Né? E é uma coisa muito... É um negócio muito... Cara, é um negócio muito louco isso, assim. A gente sabe... Ricardo, agora mudando aí o assunto, isto é assunto pesado, meu. Isto, pesado. infelizmente é o que é. Olha, ia-te perguntar uma coisa. Surpreende-te o que o Petrucci fez este ano no Dakar? Não te surpreende? O que é que tu achas? De um piloto Rui, de MotoGP... eu posso tomar um golinho aqui? Força. Está na hora. Hidratação. A minha pergunta é, surpreende-te que um piloto de MotoGP que tem experiência de todo o terreno, ok? Mas que é um piloto de MotoGP acho que o Petrucci estava lá desde 2010 a 2009,
qualquer coisa assim. O cara ganhou etapa no Dakar. Yeah. E fez. Primeira vez o cara ganhou sim. etapa. O que é que tu achas disso? E até a moto dele quebrar, Se a moto dele não fosse aqui, se calhar não quebrava, né? Segundo, terceiro dia, se não me engano, não foi? Foi terceiro dia, sim. Terceiro dia. Foi o prol, foi o primeiro dia, o terceiro partiu, sim. Ô Zé, Rui, o cara tava andando ali nos top 5. Cara, chegou a liderar a etapa, ganhou especial. Yeah. Eu não sou piloto, eu nunca corri de moto, enfim, né? Eu não falo com a propriedade de quem tem essa experiência. Mas a gente tem inúmeros grupos que eu participo do Telegram, do WhatsApp, com pilotos campeões de importantes provas. Não são palavras minhas, tá? São palavras dele, tá? Que acho que ele não tinha muita noção onde ele estava se metendo, cara. Para andar naquele palavras dos meus amigos que correm de moto que fizeram esse tipo de comentário. Não falando mal, obviamente, mas tipo assim, eu acho que ele não tem noção. Pois. Ele não tem noção. Era isso que eu tinha a dizer. Achas que o Danilo Petrucci não teve respeito pela prova em si? É isso? Eu não digo falta de respeito, mas assim... Não é falta de respeito de má educação, é falta de respeito pelo respeito que a prova deve impor aos pilotos. Cara, eu não sei, bicho. Ele, pela primeira participação do cara, andar o que ele andou, o que ele acelerou, numa prova como o Dakar, nos primeiros dias, do tipo, é uma coisa de louco, assim, sabe? Os próprios colegas que eu conheço falaram, não, ele não tem noção do que ele está fazendo. Enfim. Aquilo é uma prova de endurance, não sou piloto, hein? Não sou piloto. Claro. E tu achas que era possível um piloto do Dakar ir para o MotoGP e ganhar uma corrida? Queria-te agora fazer o inverso. Cara, achas que isso era possível? Eu acho que não. Muito sinceramente, acho que não. Eu acho que não, sabe por quê? Porque rally, uma prova como todo terreno, como o Dakar, é muita estratégia. O MotoGP é diferente. O MotoGP ali, ó, é mão embaixo e vamos no limite do limite do limite do limite, não é? A nível técnico, não é? Mas com estratégia também. E eu acho que foi isso exatamente que o Petrucci fez. Acho que foi no limite do limite do limite do limite. É a mentalidade do MotoGP. Agora, no Dakar é aquela coisa, tem a questão da navegação, tem a questão do... O material tem que durar mais, né? Porque exato, você tem que poupar material pelo limite, o equipamento, você tem que, por exemplo, a navegação, se você ganha uma etapa, né? Vocês sabem disso, mas para quem não conhece, se você ganha a etapa de hoje, no caso das motos, você vai ser o primeiro a sair amanhã, ou seja, não vai ter nada à frente, né? Nada à frente, você não vai ter um rastro, não vai ter absolutamente nada, você é o primeiro, porque as motos lá estão na frente, você é o primeiro a sair, então você vê aquela duna, você vê aquele monte de terra, você fala, meu, e agora, para onde eu vou? Né? Então, é difícil. O Petrucci, ele fez história, tanto ele como o Carlos Sainz, aí, que ganhou etapa com carro híbrido e tudo mais, mas, assim, todo mundo ficou impressionado com ele, todo mundo ficou impressionado. Você sabe que lá no Brasil a gente tem um bolão informal, né? Para quem não sabe, o bolão é tipo uma odd, uma aposta ali, informal, para fazer o churrasco. E ninguém, obviamente, tinha votado nele, né? No Petrucci. No Petrucci, Eu tinha aqui, Tosé, desculpa lá, tinha aqui só mais uma pergunta que eu queria fazer, porque sabia que o Ricardo também já andava lá no Paris-Dakar há muitos anos. Tu gostavas de ver o Paris-Dakar
antigamente o antigo formato com cilindradas maiores, as motas com maiores cilindradas, as 1000, as 1100, ou preferes ver estas motas agora com estas cilindradas intermédias? Qual é que era, por exemplo, lembrando de uma Teneré, lembrando as Tenerés nos anos 80, 90, né? Africa Twins e coisas assim, tu preferias ver isso ou preferes ver estes modelos de motas agora? Cara, você sabe que teve uma edição na África que eu estava lá quando eles estavam começando a discutir a limitação das cilindradas, não é? Então, era a época que tinha o Fabrizio Meoni, que ele estava, acho que na época, com uma KTM 990, talvez? É isso? Por aí. Me ajudem aí. O 960 ou 990. Alguma coisa assim, o Fabrizio Meoni. Quem mais? O Richard Sank, não é? Que também estava de BMW, acho que 1100, talvez? Morreu talvez passado 1 ano ou 2, não é? O Meoni, o Richard Sank, enfim. E aí, com todas essas polêmicas e também uma questão da indústria, não é? Porque se vendia muito mais, isso era o que se falava na época, se vendiam muito mais motos até 450 cilindradas em escala do que motos com maior cilindrada. E eles discutiam essa questão de motos menores. Eu estava lá na África quando começou essa discussão num briefing, né? E depois agora estão limitadas aí essa cilindrada. Eu acho que fica assim uma disputa um pouco mais justa, vamos dizer assim, embora com as equipes de fábrica os equipamentos são extremamente diferentes, não é, do que mais high-tech, os pobres mortais, vamos dizer assim. Mas eu também acho que pode ser interessante aí uma disputa com motos maiores. Eu acho que isso talvez nunca volte pelo histórico. Vocês até que dominam mais esse assunto, acompanham mais a MotoGP, mais próximo das fábricas, eu acho que até vocês podem dizer um pouco mais. E assim... Porque tu começaste a falar, quando a gente começou a falar, começaste a falar desse Citroën ZX vermelho, icónico. Eu até me estava a lembrar do Peugeot da Camel. Lembras-te daquele Peugeot amarelinho da Camel, que era uma coisa de luxo mesmo. Que era do Vatanen, não era do Vatanen? Do Ari Vatanen, exato. E lembro daquelas cagivas com uns depósitos enormes, né? Aquilo eram umas motas que os homens eram mesmo pequenininhos, e se a moto atascava era um problema, eram enormes. E tu, por exemplo, hoje em dia vejo um Toby Price, atasca a moto e o gajo pega na moto e tira a moto da areia com uma facilidade de luxo. O Brabec faz igual. Quer dizer, as motas hoje em dia, aquilo parece um brinquedo debaixo de um piloto atual. E há 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, se um piloto de moto atascava uma moto, ele tinha o Dark Car, se calhar é risco até. Ele podia desatascar, mas a classificação... E aquela Yama do Stefano Peter Hansel, o tamanho daquela Yama lá, aquela Yama com o depósito cheio, eu não sei como ele tiraria da areia uma moto daquela. Quer dizer, eu lembro... Era ainda mais estratégia, Dakar, né? O Dakar nessa altura. As coisas mudaram. Mudaram, evoluiu, mas assim, eu assim, o meu sonho é ver o Dakar de novo em África. Esse é o meu sonho. Sim, exatamente. Era ter, por exemplo, o formato anterior, né? Que o Dakar atravessava vários países. Exato. E não andava ali sempre no mesmo raio, né? Dentro do mesmo país. Eu não desgostei daquele formato do Dakar na América do Sul. Até acho que era um Dakar melhor do que este que é atualmente. Mas, ali na América do Sul era uma duro. prova fixe também, era duro, porreiro lá. Mas era bem tinha sempre mais gente, não é? Acabava por não ser a solidão.
a solidão do Dakar, não é? Que se vive em África, obviamente. Eu acho que na América do Sul tinha sempre muita gente em redor dos pilotos. Aliás, havia zonas no deserto das dunas em que havia cordões de público, não é? De um lado e do outro. Epá, e acho que esse espírito de solidão, que é o que deve ser o Dakar, não é? É assim que eu idealizo a prova para mim. Acho que na América do Sul não o tínhamos, embora era extremamente duro, não é? O deserto do Atacama, tudo mais, extremamente duro, mas faltava-lhe esse espírito de solidão próprio do Dakar. Agora, o Pires, uma vez a gente saiu de Buenos Aires, ali da 9 de julho, da Avenida 9 de Julho, sem brincadeira, o deslocamento assim, a liaison ali demorou mais ou menos uns 100 quilômetros com gente, assim, um corredor de gente. Jesus. 100 quilômetros. E muita gente reclama dessa falta também de um pouco do calor humano da Arábia Saudita. Eu estive lá, por exemplo, eu estive na MotoGP lá na Arábia Saudita, em Doha, no Catar, por exemplo, que a prova é à noite, né? Devido ao calor e etc. Cara, tinham 30 pessoas na arquibancada. 30 é modo de dizer. Sim. E lá na Arábia Saudita, os pilotos, equipes, todo mundo fala, depois dessa experiência na América Latina, na Argentina e etc., dessa falta do calor humano, de pessoas assistindo, das pessoas interagindo, porque lá, por exemplo, durante a largada promocional, agora a organização tem feito algo mais dinâmico, né? Mas ali, durante vários minutos, a largada é interrompida por causa da reza, então, na Arábia Saudita, ali, então, para a música, o locutor não existe a largada. Por quê? Porque os alto-falantes das mesquitas ali estão rezando. Então, para durante vários minutos e etc. Depois recomeça, depois para de novo, depois recomeça, para de novo. E assim, não tinha aquela coisa da área VIP que tinha na Argentina, porque isso é importante também, não é? As empresas levam os convidados, fazem ações com a mídia, com os parceiros comerciais. Querem vender, querem fazer negócio, claro. Querem vender e fazer negócio. É por isso que você patrocina um negócio desse, não é? Para que você possa fazer o business também. Business, né? claro. Olha, Ricardo, ninguém dá nada a ninguém. Estamos quase a chegar ao final de mais um tempo de reunião aqui do Zoom. Está a ficar com 2 minutos. Estamos aqui 2 minutos restantes, mas possivelmente ainda vamos ter que fazer outra chamada porque me quero despedir também em condições. E nós temos uma rúbrica aqui no podcast, é recente. Estreámos com o piloto que teve cá a semana passada, o Vasco Estorrado, e decidimos-lhe chamar 10 a fundo. E são 10 perguntas em que tu dizes aquilo dentro daquilo que eu te digo. Eu vou-te dar 2 hipóteses e tu tens de dizer o que é que te vem à cabeça. Está bem? Pronto. Mas, ou seja... Vai me colocar em fria, hein? Não. É tranquilo. Muito fácil. Mas pronto, ainda temos aqui 1 minuto. Olha, neste minuto, digo-te, queria saber o que é que podemos esperar neste ano novo de 2022. O que é que podemos esperar do Brasil no Dakar? Vai haver novidades? Vais andar pelo Campeonato Nacional? Sim, teremos novidades. A gente tem sempre que evoluir, obviamente. Quero fazer uma cobertura um pouco mais completa, principalmente da questão dos autos, não é? Que eu nunca consegui fazer auto, eu sempre fiz Moto 4 e SSV. Essa é uma das ideias. E usar mais da tecnologia também, que permite aumentar isso. Ok. E vais andar cá pelo Campeonato Nacional, né? Sim, até o final do ano. Ok. E quero ir para o Dakar 2023. Bom. Não sei se é na Arábia Saudita, mas quero estar lá. Olha, vamos cair, maltinha, aguentem aí um bocadinho que nós já vimos então para as tais 10 a fundo aqui com o Ricardo. Até já, vamos cair agora mesmo.
Ah, vai cair de novo? Vai Vai, cair. já acabou, já falta menos de um Não, minuto. estou conectado aqui, pá. É menos de um minuto já, diz aqui em cima. Tá Ah, cá em diz cima. aí. Caramba, nem senti o tempo aí, hein? Isto passa a correr. Sim, bota aí. de volta
pedimos desculpa por mais uma queda, mas é assim, estas coisas das motas têm destas coisas, de vez em quando há umas quedas, vocês já estão habituados. Ora, a Joana Antunes é a produtora? Eu vi o já nome dela está, ali já agora. Eu vi o mudei, nome já dela ali mudei o agora. nome. Já mudei o nome, já está Ah, tudo. mas eu vi ali, deve ser a produtora do programa, não é? Faz as é melhor do entrevistas. mundo, é melhor do mundo. Boa. Beijinho para a Joana, recomendações da Joana. Obrigado. Olha, estávamos então na parte em que te perguntava o que é que podíamos esperar do Brasil no Dakar para 2022, e queria só aqui mais duas perguntas que te queria fazer, antes de passarmos então aqui às 10 a fundo, e visto que ainda temos mais um tempinho. Como é que vês o futuro do nacional de todo o terreno em Portugal? Se achas que está assegurado, não é? Temos um dos melhores campeonatos do mundo, ou tínhamos um dos melhores campeonatos do mundo. Como é que vês esse futuro? E depois passamos ainda aqui só um bocadinho pela parte do MotoGP, só para saber aí, já sei que torces pelo Miguel Oliveira, mas queria saber um bocadinho mais. Mas primeiro esta parte, o Campeonato Nacional, como é que vês o futuro do Campeonato Nacional? Olha, aí nós estamos falando de todo o campeonato, ou é só das motos? Só para eu perceber. Não. Motos, quads, SSV, autos, como é que vês o Campeonato Nacional? Tá, o Campeonato Nacional eu vou falar um pouquinho assim da parte de comunicação, ok? Que é a parte que eu percebo um pouco mais. O que eu tenho visto é uma preocupação imensa das pessoas envolvidas cada vez mais para a divulgação do Campeonato Nacional nas redes sociais e internet. Ok? Eu vejo que cada vez mais os fãs perdem interesse pela televisão, ok? Os próprios pilotos, principalmente os pilotos mais novos, a nova geração, principalmente, com menos interesse na televisão. E eu acredito que, em termos de divulgação, de promoção, as redes sociais, o Facebook, Instagram, YouTube, etc., vão fazer a diferença já a partir de 2022. Eu acredito que 2023, então, nem se fala. Isso é que eu vejo. Nós realmente temos um campeonato fortíssimo, onde você vê o interesse crescente de pilotos de outros países, e isso eu falo com certeza absoluta por causa dos pilotos brasileiros, ou que já correm aqui em Portugal, ou me perguntam sobre o campeonato português, que demonstram interesse em vir correr aqui em Portugal. E por que isso acontece, Zé Pires? Por causa das redes sociais. Por causa das redes sociais. Então, você tem hoje pilotos que vêm para cá para comprar equipamentos, peças, acessórios de SSVs que são fabricadas exclusivamente em Portugal, que só tiveram acesso por causa das redes sociais. Você vê, por exemplo, fabricantes ou importadores de produtos de competições, não é? Que estão exportando para o Brasil e vários outros países por causa das redes sociais. Então, as redes sociais hoje fomentam o negócio. O que você não consegue com uma televisão, tá? Uma televisão. Então, assim, isso eu tenho notado muito a cada dia. Então, assim, você me perguntou o que vai melhorar, eu estou falando mais com a comunicação e, obviamente, com as disputas que estão cada vez mais acirradas em todas as categorias. O SSV, então, nem se fala. O SSV, você tem 10 primeiros colocados numa prova aí, na casa ali do mesmo minuto ali, entendeu? Então, um campeonato super disputado. É isso que dá para resumir.
do campeonato. As Moto 4, ajuda-me se eu estiver incorreto. Eu há alguns anos atrás, eu sou de Porto Alegre, portanto vivia a prova rainha, né, o Porto Alegre, ali mesmo à porta de casa, e notei de uns anos, agora já há muitos anos que não sigo o fenómeno, não é? Já não sigo o campeonato como seguia, mas noto uma grande diferença, por exemplo, no mercado dos Moto 4. Deixou de haver, houve uma altura em que foi um boom tremendo nos Moto 4 e havia listas de inscritos enormes, e de repente dá-me ideia, até os pilotos migraram todos para os SSV, os buggies, não é? Chamemos-lhe assim, para quem não está tão familiarizado com o nome. Esse é o futuro, até mesmo pilotos dos carros. Tivemos este ano o Armindo Araújo, já a fazer uma perninha, não é? Em Porto Alegre. Será esse o futuro do todo o terreno? Será esse, e as motos, se calhar, serão o bolo maior que podemos esperar para o nosso campeonato? 3 anos atrás eu fiz um Porto Alegre que tinha mais de 100 Moto 4, se não me engano. É um negócio absurdo. Acho que 3 ou 4 anos. Absurdo. Depois daquele ano, caiu assim drasticamente. E isso não é só aqui em Portugal. Isso acontece em vários países do mundo, no próprio Dakar, no próprio Rally dos Sertões, no Brasil. Realmente existe essa migração, não é? Essa transição da Moto 4 para o SSV. Eu acho que tem muito a ver com a questão da questão do risco. Eu acho que as pessoas vão envelhecendo e não têm se formado novas gerações do Moto 4. As pessoas vão envelhecendo, isso é a minha opinião, tá? Existe a pressão familiar, existe a pressão do pai, da mãe, do filho, da mulher, da avó, da tia, do tipo, olha, meu filho, deixa disso, isso aí é um pouco perigoso. Pega aquele bug ali que você tem a sensação do vento na cara, como se fosse uma Moto 4, só que ele é mais seguro, se capotar não tem tanto perigo assim como uma Moto 4. Essa é a minha visão, baseado no que eu ouço, de tanto que eu já fiz de entrevista e conversei offline com as pessoas ali. Então, eu acho que isso tem um pouco a ver. Outra questão, no SSV, por exemplo, você consegue ter um espaço maior para exposição de marcas, ao contrário do que você tem numa moto ou numa Moto 4. Então, assim, é assim que eu avalio. E vou dizer uma coisa mais para vocês interessante. A modalidade que tem mais audiência no Brasil, no Dakar, é justamente a Moto 4. Entendeu? A sério? A sério. A sério. Fantástico. A sério. Fantástico. É incrível, não é? José, qual é que é a pergunta do MotoGP? Por acaso estou curioso. Olha, pronto, passando então aqui à parte do MotoGP, és um seguidor das provas ou não? Não sou. Não, mas lá está, de vez em quando atento ao Miguel Oliveira, né? Sim, mas eu confesso assim, não sou seguidor, não acompanho a sério, não é? Não participo aí dos jogos que o nosso amigo estava a dizer, mas enfim, eu acompanho como uma pessoa normal, mas não sou aquele fanático que acorda às 4 da manhã, às 4 da manhã de sábado para ver uma não sou, não sou, okay. Infelizmente, mas acompanho sempre ali da medida possível. Eu gosto mais da poeira, eu gosto mais da terra. Ok, então olha, já que gostas mais da poeira, vamos então aqui às tais 10 a fundo, que tem aqui também uma pergunta relacionada com isso, com a poeira. Estás preparado então? Do quê?
Estás preparado então para estas 10 a fundo? Sim, vamos lá, peraí, eu vou colocar o fone de ouvido, peraí. Então vá, vamos lá então a isso. Olha, já agora aproveito para responder aqui ao Filipe Alexandre, que ele estava a perguntar ao Ricardo quando é que o Ricardo fazia mais coberturas do CPR, o Campeonato Português de Ralis, creio eu. Vais fazer alguma coisa do Campeonato Português de Ralis, Ricardo? Ei, não me peraí conseguias que ouvir? Não, peraí que vai acabar a bateria aqui, peraí. Você está me ouvindo? Estamos. Está me ouvindo? Então, mete as 10 a fundo já, mete as 10 a fundo para responder. Espera aí. Vamos lá ver, a ver se o Ricardo... Acho que era só já esta pergunta que faltava responder. O Filipe Alexandre também dava-nos aqui os parabéns e dizia para tratarmos aqui deste novo sistema que não estava a funcionar muito bem, mas foi só hoje, Filipe, normalmente não costumamos cair, e obrigado por nos seguires, por estares aí desse lado. Depois há aqui muita gente ainda a falar do Toby Price, a falar aqui ainda da prova do Dakar deste ano. Ricardo, já nos estás a ouvir? Não, Ricardo ainda não nos está a ouvir. Vamos lá para essas 10 a fundo. Está ouvindo? Agora já estamos, Ricardo. Estás-nos a ouvir a nós? Não estás? Está ouvindo? Não, sim, nós estamos a ouvir, mas tu consegues nos ouvir? Não. Não tens micro. Vamos lá ver. Ver se o Ricardo recupera ali a ligação. Nugas, quanto tempo ainda temos? Acho que é a voz. A voz está só Acho que é. mas para já ainda temos tempo. Ainda não tenho aqui os 10 minutos de aviso, por isso ainda temos Ainda não apareceu aqui o contador. O João Figueiredo está a dizer que o Ribraz agora é o Tozé é o Ricardo e o Rui está com o Ricardo. Está aqui tudo baralhado. É normal quando as ligações caem. Mas é só hoje, pessoal. Agora, depois para a semana, voltamos outra vez ao formato normal e pronto. Sim. Sim, porque hoje Olha, agora ele saiu mesmo da ligação. Acho que ele meteu a mochila e foi fazer mais uns quilómetros. Para mim, acho que foi. Mas é uma bagagem tremenda, não é? Uma experiência de vida. Uma experiência de vida que vai. Nugas, temos de nos ligar outra vez a ele ou não? Consegue aceder novamente? Ele deve ter ficado sem bateria, possivelmente. Cá para mim ele cagou-se com as 10 perguntas. Uma devia estar aqui a responder. Agora estou a ver. Fez uma saída à francesa. Eu estou nas duas imagens agora. Pois estás. Nas duas imagens. Já vi. E agora o Nugas também saiu, não? Ou é impressão minha? A voz. Agora perdi-vos aqui. Agora aparece-me só o Nugas. Credo. Não, já está. Pois é, estamos aqui a perder aqui o balanço. Temos aqui ainda umas quantas pessoas aqui. Quer dizer que o Petrucci, pelas palavras dele, andava mais cá à conta. Andava na lua. Por isso é que berrou a Tec 3. Pode ter sido. E ele depois foi ao tapete também num dos dias, daqueles mais duros. Foi logo também ao tapete, acho que ao quilómetro 10, ou o que é que foi. Ficou com o cotovelo todo desgadanhado, não é? Pois. Sei. Não. Está a curtir. Não, sabes? Semana estás aí com uma névoa, não sei o quê. A sorte é que a gente não vai usar mais o Zoom para fazer estas ligações. Pronto. Então se calhar... Não sei, olha, faltavam só estas 10, mas olha. Ricardo,
Deixa lá ver aqui. Vamos lá ver. Foi aquilo que a gente estava a dizer há bocado. Sim. Então, mas toda a gente sabe disso. É a Lourenço no início. Olha, vou mandar aqui uma mensagem ao Ricardo, a ver se ele ainda consegue entrar. Ainda consegues entrar? Eu acho que ele estava a dizer que estava com pouca bateria, portanto deve ter ficado, se calhar, mesmo sem bateria. Vamos ver se ele ainda consegue. Olha, já agora, aproveitar para fazer, para semear para a semana. Nugas, como é que vai ser para a semana? Quem é que temos? Isto é fixe. Para a semana, em princípio. Estou contente, Rui. Para a semana iremos ter os convidados da escola DSVK, de uma escola de motociclismo espanhola e também com uma dependência em Bragança, em Portugal. Se não houver contratempos, serão eles que irão estar cá, os dois, o CEO da DSVK de Espanha e também o responsável pela escola em Bragança também. Ok, parece-me aliciante. Fevereiro vamos começar a aquecer os motores. É o que a gente quer. No 1º de fevereiro iremos ter o piloto convidado, o Gabriel Romeiro. E depois depois então entramos começam os testes em Sepang, os testes em Mandalica e os testes em Portimão. E aí acho que começamos aí de prega fundo. Começa a aquecer. Exatamente. Tá bem, parece-me bem. Começa o Marco Marques a dar o seu recital. Os seus sides maravilhosos. Às vezes, sides é. Com a fininha que ele vem, Mas já é certo que ele vem? Claro que é. Não 16 Ducatis em pistas. Não 16. Sai a lembrar. Bem, o Ricardo... Não, eu estou-te a ver muito contente, estou-te a ver motivado, estou-te a ver entusiasmado com esse regresso. Aliás, eu pergunto-me se não fosse o Marco Marques, como é que tu estarias neste momento? A desesperar, com certeza. Não, porque a bola já me disse que... ok. 88... Ainda há ali uma resta. Claro. Está tudo muito sossegadinho aí por esse lado do 88. Não sei o que é que se passa. Andam de bicicleta. Está tudo muito sossegadinho. Olha, a Carlota passou por aqui para nos dar um grande abraço. Obrigado, Carlota. Já estamos de saída. Carlota, vê lá aí a moto. Põe isso a andar. A Carlota, acho que teve um problema, não foi? Foi, a moto dela. Acho que teve um problema. Quebrou o motor. Aperta aí com o mecânico. Carlota. Está feito. Olha, pois acho que sim. O Ricardo não dá sinal de vida. Deve ter. Vou só passar aqui pelo WhatsApp novamente. Não, acho que já não. Já não consegue entrar. Partiu o motor. Não vamos às 10 a fundo. Ficam prometidas as respostas depois através de um post. Vamos fazer Exatamente. Está bem. Olha, agradecer a todos que estiveram aí em casa, que nos estiveram a seguir, que aguentaram aqui estas quedas, que infelizmente hoje, derivada à plataforma que utilizámos ao Zoom, teve que ser mesmo essa, porque o Ricardo não conseguia aceder através do Messenger. Pedir-vos desculpa pelas quedas. Amanhã podem ver o podcast também através do YouTube. Vamos tentar fazer já aí os cortes para a conversa ficar mais seguidinha. E para a semana cá estaremos então com a escola de pilotagem da DSK. Correto? É assim o nome? Não me enganei? DSVK. Faltou-me o V. Pronto. Maltinha, até para a semana então. Muito obrigado. Nugas, a tua saída airosa. E não pode esquecer, partilhem, porque aquilo que ouvem aqui não ouvem mais lado nenhum. Mais nada. Partilhem, ciganos. Até para a semana. Até para a semana, maltinha. Um grande abraço. Tchau.